portal do Azure, para aqueles que não conhecem, basicamente é o centralizador, como o próprio nome diz, o portal de serviços que a Microsoft disponibiliza, tá? Então, esse é o ecossistema de cloud da Microsoft. Esse ecossistema tem dos mais diferentes serviços. E a gente vai focar aqui num muito bacana, que eu já falei, o serviço cognitivo. Para aqueles que quiserem brincar com isso, assim como o Twitter, o portal do Azure também disponibiliza uma camada gratuita, vamos assim dizer. Para aqueles que ainda não são cadastrados, vocês podem fazer um primeiro cadastro. E no primeiro mês, se eu não estou enganado, vocês vão ter acesso com $200 de crédito, tá? Vocês já vão poder fazer uma série de brincadeiras sobre esse tema que eu estou apresentando, sobre o tema que o Matheus vai apresentar e outros temas que vão ser apresentados nesses próximos dias. Então, vai lá, se cadastra. $200 ou $200 em atual cotação, quanto dá? Sei lá, R$ 3 milhões. Vocês vão ter muito dinheiro aí para brincar. Uma vez que vocês estejam aqui no portal do Azure, o que é que vocês vão fazer, pessoal? Criar o serviço cognitivo, tá? Então, como eu vou fazer isso? De outras maneiras, eu posso procurar aqui e Cognitive Services, aqui. E uma vez que eu pesquisei aqui na barra, eu clico no serviço. Eu poderia também procurar aqui pelo menu, mas aqui está aparecendo para mim porque são os serviços que eu mais utilizo. Eu vou clicar no serviço cognitivo, tá? E aí ele vai me fazer uma pequena apresentação dos aplicativos disponíveis. De maneira bem breve, o que é possível fazer com o serviço cognitivo? Entendimento de anomalias, então, interpretar informações que estão se comportando de uma maneira fora do padrão, ou tendências suspeitas. Aqui ele fala também sobre moderação de conteúdo, então, conteúdo potencialmente ofensivo, ele começa a fazer essas validações e checar esse tipo de conteúdo gerado. A gente vai entrar aqui na etapa de linguagem, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre tradução automática, conversão de áudio para texto, especialmente para quem está trabalhando com Big Data, é muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho aqui um call center, eu quero converter os meus áudios, minhas gravações para texto, e aí eu vou fazer análise de sentimento em cima dos meus atendimentos. Tudo isso é possível, tá? Entendimento de linguagem natural, visão computacional, Face API. Então, por exemplo, quero fazer reconhecimento visual a partir de faces ou reconhecimento a partir de outras imagens. Tudo isso é possível através do serviço cognitivo. Bom, apresentações feitas, vamos chegar aqui na criação, tá? Podem até procurar aqui um texto, na verdade, um título específico, que é Text Analytics. Não vai estar disponível aqui. Ele está disponível, como é descrito aqui dentro do serviço cognitivo para a linguagem, tá? Então, dentro desse serviço, ao clicar em Create, lembrando, uma vez que vocês se cadastrem, vocês vão ter acesso a créditos, vocês vão poder brincar um pouco aqui. Dentro desse serviço de texto, vocês vão ter todas essas possibilidades de algoritmos, tá? Então, sumarização de texto, reconhecimento de entidades nomeadas, análise de texto para a saúde, key phrases, análise de sentimentos, etc. Isso aqui está me dispondo todos os serviços disponíveis, mas eu posso também customizar algumas coisas, tá? Não vamos focar nisso agora. Eu vou criar o serviço aqui com vocês agora. Vocês vão clicar em Continue. E aqui é muito simples de criar, assim como é criar o aplicativo do Twitter. Vocês vão ter que criar aqui um Resource Group, tá? Só para explicar, o Subscription, basicamente, é a assinatura que vocês têm. Então, qual o vínculo que eu estou dando a esse serviço? Qual é a minha carteira, vamos assim dizer, que está associada a esse serviço e de onde eu vou creditar esse valor, tá? Debitar, na verdade. Eu tenho o Resource Group, que basicamente é como se fosse um repositório de serviços. Então, eu vou criar pastas, containers, para agrupar determinados serviços. Eu não vou criar um Resource Group agora, mas vocês podem clicar aqui em Create e basicamente vai pedir um nome. Eu já tenho um Resource Group criado. A região onde eu vou dispor esse serviço, eu vou deixar aqui em US, vou colocar o 2, que normalmente é mais barato. E eu vou colocar aqui SQL, Wiki, Hack, tá? Da mesma maneira como lá no Twitter, esse aplicativo é global. Então, todas as vezes que vocês forem criar um nome, lembrem-se de criar um nome único, globalmente. Testem. Se por um acaso não for,
ele vai dar um erro aqui, tá? Ele vai dizer que esse nome já está disponível. Então, tira o teste SQL Quick Hack. Pronto, nome autorizado. No preço aqui, ele vai dizer qual é o tier que eu quero utilizar. Eu vou colocar o S, tá? Eu tenho o uso de, aqui, a permissão de utilizar 1000 requisições por minuto. Vou ver aqui como é que está o Istius, antes de seguir. Aqui, ó, o Istius é até uma opção boa. No Istius eu tenho um free, tá? São 5.000 transações durante 30 dias. E aí, aqueles $200 que vocês têm, vocês vão poder utilizar para qualquer outra coisa. Lembrando, depois dos 30 dias, qualquer coisa vai ser cobrada. Mas o crédito que vocês estão ganhando também vai ser de 30 dias. Selecionei aqui. Vou colocar um Review Create. Na verdade, antes eu tenho que confirmar essas opções. São aquelas boas e velhas autenticações de termos, de licença, etc. Dou um Review Create. E aí ele começa a criar o serviço para mim, tá? Para não segurar muito vocês, eu vou dar andamento ao uso do meu outro serviço do Cognitivo, tá? Ele vai continuar criando aqui. Na verdade, eu acho até que ele já criou, curioso. Ele está criando aqui. Na verdade, não. Eu esqueci de clicar no Create. Ele validou, e aí eu clico no Create. Vai demorar um pouquinho esse processo, e aí eu vou seguir com o aplicativo que eu já possuo, beleza? Vamos lá. Aí, galera, como é que a gente vai fazer agora a integração do serviço cognitivo que vai analisar essa base para mim? Pô, eu vou ter que escrever código mais uma vez. Beleza. Mas nossa querida Microsoft nos oferece aqui em alguns artigos que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? E lembrando, né, conforme os textos evoluírem, por favor, me sigam lá. Eu vou divulgando esse conteúdo para vocês em paralelo, se vocês quiserem complementar. No próprio artigo da Microsoft, ela já disponibiliza alguns scripts de integração entre Cognitive Service e Power BI. Existem dois artigos, um que vai focar na análise de sentimento e outro na Key Phrases. Eu vou trazer os dois para mostrar para vocês. O que é que eu vou fazer? Da mesma maneira, eu vou copiar o código, tá? E vou inserir no Power BI. Uma vez que eu copiei aqui, eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar aqui do meu, que eu já tenho preparado, tá? Eu vou vir no Power BI, mais uma vez, vou colocar no botão direito. Acho que aqui eu não vou ter nessa opção. Eu vou ter que fazer da seguinte maneira. Adicionar coluna e vou adicionar uma função, tá? Uma função, basicamente, o que ela vai fazer aqui é requisitar essas informações. Eu vou colocar o nome aqui. Espera aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Ah, não, espera aí. Antes disso, perdão, galera. Antes disso, eu não vou criar a função. Eu vou criar mais uma consulta. Peço desculpas a vocês, tá? Essa consulta eu vou chamar de DS. Sentimento. Mais uma vez, eu estou criando uma consulta. Botão direito, consulta nula, tá? Vou vir aqui no editor avançado e vou adicionar esse código, tá? O que é que vai ser feito aqui? Deixa eu voltar lá no serviço e ver se ele já me disponibilizou. Ele já me criou o serviço em questão aqui, tá? Eu vou em Go to Resource, eu vou ver que meu serviço já está disponível, e aqui em Keys and Endpoint, da mesma maneira como eu fiz no Twitter, eu vou ter as minhas keys de acesso, tá? O que é que eu vou fazer com essas keys? Mais uma vez, passar no link em questão, tá? Como eu vou fazer isso? Aqui no código, se vocês derem uma olhada, eu tenho aqui o aplicativo e eu tenho aqui na URL o nome do aplicativo que eu criei, tá? Esse nome é diferente do que eu criei agora. Mas aí eu venho aqui, posso copiar, colar aqui e colar meu API Key aqui também, beleza? Eu vou manter com esse aqui, que já é um aplicativo que eu vou usar mais para frente, ok?
criei aqui minha primeira função. Eu vou fazer da mesma maneira, aqui a função está pronta, uma nova consulta, e eu vou dispor aqui para vocês, aqui phrases também. Lembrando, aqui phrases está aqui dentro, tá? Eu copio esse código da mesma maneira e vou disponibilizar aqui. A mesma forma como eu fiz no DS Sentimento, que foi eu consultando o bloco que eu criei e transformei numa função, eu vou vir aqui na DS Key Phrases, enfim, a gente pode definir o nome, definir aqui qual é a key que eu vou copiar. Tá aqui, tá, pessoal? Acho que eu não mostrei isso para vocês. Nome da aplicação aqui, e aqui é essa aqui. Tá bom? Aqui é essa de cá. Insiro aqui, insiro o nome do meu aplicativo e concluo da mesma maneira, tá? Eu vou renomear e vou chamar de DS Key Phrases. Ok? E aí, galera, a gente começa a brincar agora. Como é que eu vou fazer isso, Guilherme? Eu criei aqui uma função, duas funções, uma de análise de sentimento e outra de key phrases. O que elas fazem? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Para ficar claro. Mas para a gente retomar um pouco, eu criei a API do Twitter, conectei aqui no editor avançado, apontei, criei um parâmetro que vai me dizer qual é a hashtag que eu vou buscar, os dados retornaram e agora eu, junto com o Cognitive Service, vou integrar essa base e gerar algumas análises. Como eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou vir aqui, adicionar coluna agora, dentro da minha tabelinha, vou invocar uma função personalizada. Essa função vai executar em cima da coluna selecionada e gerar um retorno. Vou chamar ela aqui de resultado, sentimento. Eu vou usar a função DS sentimento, tá? Qual o retorno que ela vai trazer? É um opcional, mas ela vai me retornar um texto. Eu vou executar. Vamos aguardar um segundinho. Ele vai fazer todo esse processamento dentro do serviço cognitivo, tá? Então, essa requisição do Power BI passa para lá e o processamento executa todas essas etapas dentro do Power Query. Aguardando aqui ansiosamente e executou. Aí, pessoal, o que é que acontece? Ele conseguiu trazer, a partir do serviço cognitivo, a interpretação de cada um desses tweets. Então, a gente começa a entender o que é que as pessoas querem transmitir a partir daquelas mensagens, mesmo que de maneira não planejada, vamos assim dizer. Tá? A gente tem, como eu apresentei para vocês naquele slide, conceitualmente, três classificações: neutro, positivo e negativo. Então, ele vai pegar essas palavras, agrupá-las, entender a semântica da composição e aí classificar qual é o sentimento transmitido naquela mensagem. Neutro é uma mensagem equilibrada, vamos assim dizer, ela não tende para nenhum dos dois lados, ela pode ser meramente informativa. O positivo e o negativo costumam ser uma tendência mais opinativa, tá? Então, ela costuma pender para esse lado. E aí ela vai sugerir como uma mensagem aqui de caráter positivo ou negativo. A gente tem também, dentro do Cognitive, ele tem uma variável chamada Mixed, tá? O que é o Mixed? E aí eu vou explicar novamente os outros três. Positivo é quando a frase é 100% positiva. Na verdade, uma sentença, ela é essencialmente positiva. Ela pode ser essencialmente negativa, como tem na opção aqui, essencialmente neutra, e o mixed é quando costuma ter mais de uma sentença, mais de uma frase, etc. E as frases elas podem estar em desacordo. Posso ter uma frase dentro de um tweet que ela é mais positiva e outra negativa. O mixed ele apresenta isso, tá? E aí eu vou colocar o key phrases aqui também, pessoal. Vou fazer da mesma maneira como eu fiz, clicar na coluna texto, invocar uma função personalizada, que eu vou chamar de resultado key phrases.
Vou chamar a minha função key phrases. Mais uma vez, a gente vai aguardar aqui ansiosamente para poder ver o resultado. E aí, pessoal, o que é que o key phrases vai fazer? Para quem já viu o conceito de stop words, ele é interessante, tá? Eu acho que ele deixa mais claro o que é o key phrase. O key phrases, basicamente, é uma técnica para classificar dentro de um conteúdo textual, quais termos, quais palavras são de fato relevantes para a minha análise, tá? Então a gente descarta o que a gente chama de stop words, tá? Que são basicamente, como a tradução literal diz, palavras de parada. Palavras como a, e, que, em, essas palavras que não necessariamente vão gerar valor para a análise que, quando a gente utiliza key phrases, a gente costuma gerar. Essas palavras costumam ser palavras de, de associação, de agrupamento. Elas geram esse sentido, mas não são relevantes para a análise que a gente costuma fazer com esse tipo de classificação. Tá? E aí muitos podem fazer, pô, Guilherme, o que é que eu vou gerar disso aqui? Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Logo depois aqui da gente confirmar, eu vou mostrar um visualzinho que eu criei ainda hoje, bem simples, perdoem pela simplicidade, mas que dá uma visão do resultado do sentimento e da key phrase e de como a gente pode aplicar isso, tá bom? Bom, pessoal, uma vez que a gente já disponibilizou aqui nossa base de dados, toda bonitinha, com horário, um texto, com o resultado do sentimento e o resultado do key phrases, a gente pode seguir para aqui fechar e aplicar a nossa base de dados, tá bom? Então, eu vou seguir aqui aplicando. Ele vai carregar as informações que a gente já processou. Essas informações, mais uma vez falando, vêm lá do Twitter, a partir do aplicativo que a gente desenvolveu, cai no Power BI. O Power BI faz a requisição no serviço cognitivo, ele dispara esses serviços, processa nossas bases e gera essa análise bem mais complexa, vamos assim dizer. E aí ele vai carregar aqui, mais uma vez, gerando emoções, só para a gente ficar na dúvida se vai funcionar ou não, mas vai funcionar, tá, pessoal? Deixar vocês tranquilos quanto a isso. Costuma ser um pouco lento porque ele está fazendo a requisição no serviço, trazendo para dentro de casa, disparando outro serviço para processar essa base. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o Power BI e mostrar para vocês o produto já criado. Como eu disse, pessoal, é um exemplo bem simples, mas que dá uma visão do que a gente pode fazer com esses dados. A capacidade de explorar depende, obviamente, da necessidade e do quão dedicados, o quão engajados e entendendo aquele produto vocês estão. Aqui, ó, a versão que a gente botou para atualizar já carregou. Vou fazer que nem a Ana Maria aqui, coloca um produto no forno e já vem para o produto pronto. Tá bom? A gente tem aqui uma visão das informações que a gente carregou. Tá? Então, aqui à nossa esquerda, eu tenho alguns cards que conseguem gerar para a gente qual a tendência de comportamento sobre nossas informações. Para pensar o seguinte, o que é que eu posso fazer com isso, Guilherme? Já pensou se você acaba de lançar um produto e você quer entender como é que está o comportamento da comunidade dentro do Twitter? Eu acabei de lançar aqui um produto revolucionário. Eu acabei de lançar, sei lá, uma moto que não vai precisar de combustível, ela vai ser por energia solar e a placa dela é minúscula, então não preciso me preocupar com o design da moto e etc. Ela vai ser autossustentável. Como é que vai ser o feedback desse meu produto? Vou lá no Twitter, gero a hashtag do meu produto e começo a acompanhar esse tipo de análise. Como é que as pessoas estão se comportando? Que tipo de opinião elas estão gerando sobre o meu produto? E o que essa informação, em que essa informação pode ser relevante? Eu posso entender se a divulgação do meu produto está saindo da maneira correta,
se a maneira como o meu produto foi construído, ele foi construído da maneira correta. Eu posso entender outros aspectos associados quando eu utilizo as key phrases. Mas isso é muito interessante nesse sentido. Vou dar mais um exemplo, linhas temporais. Aqui a gente está falando de um dia só. Mas já parou para pensar se eu tenho uma base de dados aqui do último mês? Como é que meu produto está oscilando? Beleza, no meu lançamento, minha moto fez o maior sucesso, só tweets positivos. Mas conforme foi passando o mês, as opiniões foram caindo. Então começaram a vir muito para talvez negativo, mixed e etc. Por que isso está acontecendo? Será que eu fiz uma campanha de marketing muito positiva, mas o pós-venda do meu produto, ou enfim, o meu produto por si só, ele não satisfaz a necessidade das pessoas, dos clientes? Tudo isso pode ser analisado. Aqui eu trouxe para vocês também uma estrutura de colunas, mas essas colunas seriam muito mais interessantes se eu tivesse data. Como eu sugeri, eu poderia colocar aqui várias datas e linhas para vocês entenderem como é a tendência dia a dia. Infelizmente, eu não consigo fazer, porque eu não tenho volume de informações aqui. Mas, como eu disse, isso depende, obviamente, da capacidade criativa de vocês. Tem aqui também uma tabelinha, tá? Então, por exemplo, a alienígena. Nossa, gostei do jeito que ela escreveu. Alienígena. Esse BBB está inacreditável. O serviço cognitivo entendeu como positivo, tá? Me parece positivo realmente, mas ela pode estar sendo irônica. Maravilhosa, positivo. Tem vários neutros aqui também. Eu queria um negativo para a gente ver se a gente concorda, mas aqui, ó. Léo Picon, ódio dessa síndrome de cancelamento, o mundo era muito mais feliz, blá, 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 blá. Essa opinião é bem pesada, não vou nem falar. Negativo, tá? Então, é interessante como o algoritmo consegue, sim, avaliar esse tipo de conteúdo. E vale lembrar, tá, pessoal? Essa análise, ela não é só para português ou inglês. Ele vai conseguir interpretar diferentes línguas. Então, não se preocupem com isso. Existem só algumas parametrizações que são valiosas e que podem ser feitas para que o algoritmo fique um pouco mais espertinho. Aqui, pessoal, eu tenho um word cloud, tá? O que é esse word cloud? São as palavras que o meu Cognitive Service gerou naquela função de key phrases. Para que serve isso? Para eu entender quais são as palavras mais valiosas dentro do meu conteúdo. Então, pô, sei lá, dentro do próprio Twitter, eu tenho uma campanha de marketing aqui e eu quero saber quais são as palavras que mais bombam sobre o meu produto. Eu posso usar até essas palavras posteriormente como palavras-chave para novos tweets e novas hashtags, porque eu sei que pode gerar um engajamento. Isso também é interessante, por exemplo, para entender as correlações entre as informações. Então, quando eu associo a análise de sentimento com o Word Cloud, eu consigo entender determinadas coisas, do tipo, positivo. O que é positivo no Big Brother? As palavras. Boninho, entretenimento, gente, amor, pessoas, barraco. O barraco é positivo, mas, de certa maneira, as pessoas devem estar gostando de ver. Malhação, paz. E o que é negativo? Discórdia, briga, eu não sei o que ele está querendo dizer aqui, mas pior. Boninho também tem muitas opiniões negativas, cancelamento. Então a gente começa a entender os comportamentos. Pô, será que nas minhas opiniões negativas, o que é que está ficando muito evidente? Será que é porque o meu produto, talvez a palavra seja caro? Será que meu produto é muito caro? Será que meu produto ele não, eu não tenho um bom pós-venda? Eu posso enxergar essas correlações a partir disso. E pessoal, essa exploração que a gente está fazendo aqui é uma brincadeira. Mas para de pensar o quanto de potencial vocês podem gerar nisso, ao invés de estar, por exemplo, coletando diferentes pesquisas com os clientes. Se você tem um cliente muito específico, você pode ir no tete a tete. Mas se você lança um produto para toda um país, uma região, etc., às vezes é muito mais difícil gerenciar. E as redes sociais, elas oferecem isso para a gente. A gente está muito acostumado a olhar elas apenas como uma ferramenta de diversão. E sim, elas foram oferecidas como ferramentas de interação social. Mas o que vocês precisam entender é que dentro disso aqui, assim como em outras redes sociais, existem uma série de oportunidades. Então, compreendam que a análise de sentimento, como eu falei logo no comecinho, ela é uma tendência que ainda não está tão absoluta no mercado. Mas quando você pensa em marketing, em relacionamento, em interações sociais, as análises que podem ser geradas aqui são bem interessantes.